Paz do Senhor, irmãos. Para quem gosta de anotar, hoje é dia. Hoje é dia. Hoje tem bastante coisa para anotar. Dizem que as pessoas que têm o desejo real e verdadeiro de aprender, de crescer, de se desenvolver, são aquelas pessoas que, à medida que o ensino é ministrado, elas estão sempre anotando alguma coisa. Por quê? Porque são pessoas inteligentes, por não confiar na sua memória. A nossa memória, ela não é confiável. Muitas vezes, irmão, eu prego no domingo. Se eu perguntar na segunda para você o que eu preguei no domingo, você vai falar: poxa, pastor, não lembro. Mas se você anotar, se você não tem esse hábito, então passe a tomar esse hábito de anotar aquilo que é importante, aquilo que Deus falou com você, porque no momento de dificuldade é isso que você vai poder buscar para se fortalecer. Quando nós pensamos nos dias atuais, existe uma grande crise nas pessoas, que é uma crise de identidade e uma crise de adoração. Nós vivemos dias em que nós estamos numa iminente tecnologia que parece que vai nos engolir, chamada metaverso. Nesse metaverso, que é um mundo dentro do mundo, né? Um mundo virtual, onde você começa a comprar terrenos virtuais, a construir igrejas virtuais, a ter um avatar que é um desenhozinho seu, um bonequinho seu na internet, que representa você lá dentro. E aí cada um pode ser o que quiser. O homem pode fazer um avatar de uma mulher, pode fazer um adulto, pode ser um avatar de uma criança, pode ser uma criança com avatar de adulto. Perde-se uma identidade para tentar criar uma outra. Eu deixo de saber quem eu sou no mundo real e começo a projetar uma identidade que eu gostaria de repente de ter num mundo virtual. Eu paro de viver a minha vida real e começo a viver uma vida virtual. O dinheiro que nós pegamos hoje, logo não existe mais, só vai ser dinheiro virtual. E a gente precisa observar essas questões, porque essa crise de identidade, ela vai refletir também numa crise de adoração. E nós precisamos compreender que essa crise de identidade, ela não está acontecendo agora, ela já vem acontecendo há muito tempo. Quando nós deixamos de mostrar Deus para os nossos filhos, nós começamos a prejudicar a identidade que vai ser formada nesses filhos. E eles crescem e não sabem quem são. E aí você tem crianças, pré-adolescentes, que ficam perdidos quanto à profissão, quanto aos caminhos que devem seguir, quanto às decisões que tem que tomar, qual a decisão eu devo tomar quando eu estiver no meio de um grupo que eu quero fazer parte, mas o grupo não compartilha dos ensinos que eu recebi dos meus pais. Quem eu sou no meio disso tudo? Eu sou aquilo que os meus pais disseram que eu deveria ser, eu sou aquilo que eu acho que eu devo ser, eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Quem eu verdadeiramente sou? Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos um homem chamado Jesus Cristo. Antes mesmo desse homem nascer, já havia um testemunho sobre ele, de que ele seria consagrado santo e de que ele seria o Filho de Deus. O anjo Gabriel revelou isso a Maria, testemunhou isso a ela. E à medida que esse menino nasceu, assim como eu e você, ele teve várias escolhas. Para escolher ser o que ele quisesse, para fazer o que ele quisesse fazer, para ir onde ele quisesse ir. Mas ele sempre teve no coração a certeza de que ele era filho de Deus. Tanto que aos 12 anos, no momento em que ele sumiu, qualquer adolescente com pais aí com 12 anos, sumiu o adolescente. Um dia inteiro,
o moleque sumiu. Onde está esse menino? Procura em todos os lugares. Não foi diferente com José e Maria. E quando eles retornaram para saber onde é que esse menino estava, eu estou na casa do meu pai. Aonde você vai procurar um filho de Deus? Na casa do pai. Conversando com quem? Com o pai. E nós precisamos entender que esse menino ele foi crescendo. E à medida que ele foi desenvolvendo uma relação de intimidade, de amor, de cumplicidade, de entrega com o pai, chega um momento em que ele assume realmente a sua identidade para a sociedade por meio do batismo. E à medida que ele foi batizado, novamente vem mais um testemunho. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Testemunho da boca de João Batista. Por que que isso aconteceu? Porque ele cumpriu aquilo que estava sendo dito. Sobre ele veio o Espírito Santo. E no momento que veio o Espírito Santo, teve sim o testemunho de João Batista, mas teve um testemunho ainda maior, o testemunho do Pai. O Pai disse lá em Mateus, no capítulo 4, que é o texto de hoje, tá, irmãos? Mateus capítulo 4. Só que nós vamos começar do Mateus capítulo 3, verso 16. E vamos até o capítulo 4, verso 11. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Ele viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu lhe disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Mais um testemunho para fortalecer a identidade dessa criança. O pai diz ao filho: esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Este filho recebe o Espírito Santo para ratificar, para fortalecer, para caracterizar que ele realmente é o Filho de Deus. E tanto Jesus quanto nós, principalmente depois de um momento tão intenso quanto esse, quanto do batismo, em que ele ouve uma voz, em que ele recebe o Espírito Santo, acontece com ele algo inusitado, algo realmente transformador, algo que vai realmente colocá-lo à prova, colocar a identidade deste homem à prova. Será que esse homem realmente é o Filho de Deus? Porque assim como tem muita gente que testemunha de Jesus como sendo o Filho de Deus, também tem pessoas contrárias. À medida que Jesus ia caminhando, à medida que Jesus ia fazendo tantas coisas, as pessoas iam vendo. E tinham aqueles que negavam quem Jesus era, que colocavam em dúvida a identidade de Jesus e o alvo da sua adoração. E quando olhamos esse texto, irmãos, nós precisamos fazer questionamentos para nós mesmos. Porque esse texto ele mostra para mim, para você, o texto aqui do capítulo 4, Jesus ele foi batizado, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, recebeu o testemunho de homens, como João Batista, e recebeu o testemunho do próprio Pai, de que ele é o Filho de Deus. Mas à medida que ele recebe o Espírito Santo, esse mesmo Espírito leva ele a ser tentado, para ser tentado. Melhor colocação é essa: o Espírito Santo leva ele para ser tentado. Isso me mostra, irmãos, que o fato de Jesus ser o Filho de Deus não isenta ele de tentações. Pelo contrário, é necessário que ele seja tentado, é necessário que ele seja provado, para que se fortaleça como Filho de Deus, a sua identidade e o seu alvo de adoração. Quando nós observamos essas questões, irmãos, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Eu preciso discernir, eu preciso entender o que é provação e o que é tentação, porque uma coisa não é igual à outra. Tiago, lá no capítulo 1,
Ele vai dizer para mim e para você, capítulo 1, verso 2 e 3, ele vai dizer, olha, feliz é o homem que passa por diversas provações da sua fé, porque esta provação da sua fé vai fortalecer e desenvolver perseverança para que essa pessoa alcance a maturidade. A fé precisa ser provada, porque a fé, quando ela é provada, ela desenvolve a perseverança. E a perseverança, à medida que ela é desenvolvida, ela é fortalecida, ela leva a pessoa que está sendo provada a ser uma pessoa madura espiritualmente. Uma pessoa que não é levado para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino que se ouve por aí. Da mesma forma que o mesmo Tiago, ele um pouquinho mais à frente, no verso 12 ao 15, ele vai explicar o que é a tentação. E ele vai dizer que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado por ninguém. A tentação, ela vem de onde? Dos maus desejos que habitam em nós, em mim e você. Existem coisas ruins dentro de nós. Se você não sabe o que é, Marcos 7, a partir do verso 21 que estudamos na sexta-feira, vai te dizer o que tem dentro de você sem Jesus. E o que pode ser potencializado na sua vida pela ação demoníaca. É essa tentação que o inimigo desperta em nós. E a tentação, ela vem pelo que você ouve, pelo que você vê. Isso entra dentro de você, repousa na sua mente e fica sempre ali voltando, até ela descer ao seu coração. E quando ela desce ao coração, fazendo uma ligação de razão com emoção, isso se transforma no pecado que cresceu dentro de você e você vai colocá-lo em prática. E quando você pratica o pecado, ele traz morte para você. A tentação, ela vai te conduzir à morte, se você for vencido por ela. A provação é para você desenvolver perseverança, para você alcançar maturidade. Essa é a diferença. Tentação para te destruir, para te matar, para te oprimir. Isso é tentação. Provação é para o desenvolvimento, para crescimento e para você alcançar a maturidade. Então a gente precisa discernir uma coisa da outra para entender esse texto de Mateus 4, porque senão a gente vai entender que tudo é provação, tudo é não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Espírito Santo, ele não tentou Jesus, ele levou Jesus para ser tentado no deserto, que é o que diz o verso 1 do capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muita gente acha que Jesus só foi tentado depois dos 40 dias e 40 noites. Não. Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Tudo o que você acha que você pode ser tentado, Jesus foi tentado. Jesus, ele foi levado ao deserto. Por que as tentações, elas começam no deserto? Por que as provações também acontecem muitas vezes no deserto? Quando Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, ele está fazendo referência ao povo hebreu, quando viveu escravo no Egito por 400 e poucos anos. E Deus tira este povo que vivia numa sociedade de injustiça, de escravidão e opressão, para conduzir esse povo a uma terra de liberdade, a uma terra de justiça, uma terra boa, uma terra prometida. Mas a saída de uma terra de injustiça para uma terra de justiça, da terra da escravidão para a terra da liberdade, necessariamente existe um deserto a ser atravessado. Porque o deserto é o lugar onde nós somos provados, onde o povo de Deus foi provado. Se você não acredita nisso, dá uma olhada em Deuteronômio no capítulo 8, do verso 1 ao 15. Ele vai dizer o motivo pelo qual o povo foi conduzido por Deus pelo deserto, para que eles fossem tentados, para que aquilo que tivesse no coração deles fosse revelado. O deserto é o lugar de provar o nosso coração, de provar a motivação do seu coração. Por que você faz determinadas coisas?
Por que você vai aonde vai, faz o que faz, fala o que fala? O deserto é o lugar de necessidades. O deserto é o lugar onde nós enfrentamos dificuldades. E à medida que nós enfrentamos provações, tentações, dificuldades, um lugar que quer nos transformar em alguma coisa, desperta em nós um desejo, uma vontade de voltar atrás. Quantas vezes você teve vontade de voltar atrás quando você foi conduzido a um determinado lugar ou para fazer uma coisa que estava muito difícil, estava muito complicado, e aí você falou, é melhor voltar atrás porque não vai dar certo. É melhor a gente desistir disso aqui, é melhor parar. Quantas vezes você já não teve esse sentimento, essa vontade de voltar atrás? E aqueles que voltaram atrás ali no deserto, ficaram no deserto. Porque eles saíram da terra da escravidão, mas a escravidão não saiu do coração deles. O desejo deles era voltar para a terra de escravidão e de injustiça. O deserto é esse lugar, essa travessia, para chegarmos à terra prometida. É esse lugar que vai revelar para nós muitas e muitas coisas, vai nos levar a compreender tentações que criam a injustiça e a desigualdade, que deixam o povo na miséria e privilegiam a minoria. Por que essas coisas acontecem? E se isso estiver no nosso coração, nós precisamos compreender o que está em jogo. Nós precisamos entender no deserto o que está em jogo quando nós somos tentados, quando recebemos convites que parecem bons demais. Porque na realidade esse texto que nós estamos vendo, ele fala para nós, e nós vamos observar aqui 3 desafios e um convite. 3 desafios e um convite. Precisamos entender que muitas vezes nós somos conduzidos a provações e precisamos discernir provação de tentação. O Espírito nos leva muitas vezes para ser tentados. E nós precisamos entender por que nós estamos sendo tentados? O que está em jogo? O que pode ser perdido nisso? O que está sendo contestado? Quando observamos esse texto, irmãos, o primeiro desafio nós encontramos aí no verso 3 e 4. É o desafio de transformar pedras em pães. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que o inimigo ele ficou ali tentando Jesus 40 dias e 40 noites. E aí a palavra diz que depois desse período ele teve fome. Ele foi tentado em várias coisas nesse período, mas depois dos 40 dias e 40 noites, uma coisa se destaca: ele realmente teve fome. E não é qualquer fome, irmãos, é uma fome terrível. Porque quando a gente resolve fazer jejum, as coisas cooperam para a nossa derrocada, né? Todas as tentações aparecem. Quando você resolve fazer um jejum, até o amigo que nunca te chama para nada resolve te pagar uma churrascaria. Vamos para a churrascaria que eu estou pagando. Vai ter uma festa lá em casa. Tudo acontece. A comida do vizinho começa a cheirar mais. Parece que toma conta da casa. Depois desse período, Jesus teve fome. E olha a audácia. O diabo se aproxima de Jesus, o Filho de Deus. E o diabo fala com o Filho de Deus. E ele desafia o Filho de Deus. Por que você acha que o diabo não fala com você? Por que você acha que o diabo não te desafia? Talvez você não esteja entendendo que você tem sido desafiado constantemente por ele. Talvez você não esteja discernindo
A voz do diabo, da voz do seu coração, da voz do mundo, da voz de Deus. Se ele chegou em Jesus, perto de Jesus, e falou com Jesus, desafiou Jesus, por que ele não faz isso conosco? O que você acha que não vai fazer com você? Você é melhor do que Jesus? Eu não sou. E eu tenho que ficar muito atento quanto a isso, para não falar além daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Saúde, irmão. Deus abençoe. A fome é algo que eu tenho, que você tem, que nós todos temos. Onde é que está o problema? Em Jesus transformar pedras em pães. Imagina o bem que ele estaria fazendo à humanidade se ele transformasse essas pedras, tanta pedra que a gente tem, né? Se ele transformasse essa pedra em pão, a fome mundial estaria acabada. O sofrimento das pessoas por causa de comida acabaria, irmãos. O mundo ele prega que nós precisamos ser relevantes. O mundo prega que nós precisamos ser pessoas fortes. O mundo prega que nós precisamos ser independentes, autossuficientes, que nós precisamos parar de ficar dependendo dos outros ou de quem quer que seja. Nós temos que tomar as nossas decisões e sermos fortes nelas. Mas Jesus nos ensina o contrário. Jesus nos ensina que nós não somos chamados para ser relevantes no mundo, da forma como o mundo quer que nós sejamos relevantes. O mundo não reconheceu Jesus porque o mundo não conheceu Jesus. Jesus não nos chama para sermos fortes, mas Ele diz que nós precisamos mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, as nossas debilidades, porque é aí que o amor dele se aperfeiçoa em nós. Jesus não diz que eu tenho que ser autossuficiente ou independente, mas Ele diz que eu tenho que depender total e completamente de Deus, e que eu tenho que depender também do meu irmão, eu tenho que confiar no meu irmão. Por isso Ele envia pessoas sempre de 2 em 2. Porque eu não fui chamado para viver sozinho, para caminhar sozinho. E essa fala, esse desafio, isso mexe conosco como seres humanos. Quem de nós aqui, quando desafiado, não fica cheio de coisa para responder? Desde moleque, de pequenininho. Se você é homem mesmo, cospe aqui. E aí botava a mão na cara do outro para cuspir. A gente cuspia na cara do outro que não tinha nada a ver. Só para provar que era homem, não é? Se você é isso, então faz aquilo. E a gente vai porque mexe conosco. Mexe com a nossa carnalidade. E aí o diabo chega, se você é realmente filho de Deus, então pega essas pedras aqui e transforma em pão, que eu quero ver. Você vai realmente acabar com a fome da humanidade. Aparentemente, é algo que não parece ruim. Quantas pessoas a gente vê passando fome, desnutrida, que a gente fala, meu Deus, né, coitada dessa pessoa, precisa de comida. Se eu pudesse, eu dava comida para essa pessoa, para que ela... Jesus poderia acabar com a fome da humanidade, irmãos. Mas por trás, eu falei que nós temos aqui 3 desafios e um convite. Por trás de cada desafio e do convite, nós temos 4 tentações, no mínimo, que eu enxerguei por meio do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você. O que está por trás desse desafio, desse primeiro desafio de transformar pedras em pães? 4 tentações. Primeira tentação é de pôr as minhas necessidades físicas em primeiro lugar e depois buscar a justiça e o reino de Deus. Colocar a minha necessidade de pão em primeiro lugar e depois pensar em Deus. O Senhor não fala que em Mateus nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas? Pois é. A primeira tentação aqui
é de inverter isso. Primeiro eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, ninguém vai botar comida em casa. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Primeiro as minhas necessidades. Eu estou cansado, não vou à igreja hoje. Eu estou cansado, não quero orar. Eu não entendo as Escrituras, então eu não vou ler. Primeiro a minha necessidade. Eu prefiro assistir, sei lá, a televisão, eu prefiro assistir um filme que fala de Jesus, um filme lá de Hollywood que fala de Jesus, uma novela que fale de Jesus, do que ler a Bíblia. Por quê? Porque a minha necessidade é maior do que realmente me aprofundar no conhecimento bíblico. Porque se você acha que você conhece Jesus porque assiste novela que fala de Deus, porque você assiste filme que fala de Deus, você não conhece Jesus. Você conhece o que o mundo está te apresentando de Jesus. Porque é mais fácil para você. Essa é a primeira tentação, colocar as minhas necessidades na frente de Deus. Segunda tentação, causar impacto. Causar impacto agindo com excelência para alcançar o que? Os meus objetivos, sem levar em conta o que Deus quer para mim. Você imagina o impacto que causaria nas pessoas se Jesus começasse a transformar pedras em pães? Cara, espetacular esse homem. Esse cara é demais. Show de bola ele. Você já parou? Irmãos, o fato de Jesus ter multiplicado os pães já fez com que as pessoas quisessem declarar o rei, obrigá-lo a ser rei, porque ele multiplicou 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos lá, né? E se ele começa a transformar todas as pedras que existem no deserto em pães? A fome acabaria. Acabou. Ele causaria um grande impacto. Então a tentação de causar impacto. Terceira tentação, a tentação de ter mais do que o necessário. Será que é necessário mesmo transformar todas as pedras em pães? Não é um exagero? É uma tentação você querer ter mais do que é o necessário. Sabe por que é uma tentação complicada? Porque quando você tem mais do que você precisa, alguém está passando fome. Para que um tenha em abundância, o outro não tem nem o necessário para viver. E a gente precisa observar essas questões. Deus, olha o que fala lá em Hebreus, no capítulo 13. Deus, Ele não chamou a mim e a você para sermos ricos ou para ter em abundância o que quer que seja. Em Hebreus, aí no capítulo 13, Hebreus 13, verso 5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Viver satisfeito é uma característica de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Isso não quer dizer que você não deva buscar uma melhoria no seu trabalho, né? Poxa, eu vou me aperfeiçoar para poder fazer mais, fazer melhor, ter um aumento de salário, algo digno. Mas não queira mais do que aquilo que o Senhor tem para você. Não queira mais do que isso. Se fosse para fazer acúmulo, Deus não tinha falado para o povo do deserto: olha, o maná está vindo, mas é para você, para hoje, não é para amanhã. Basta a cada dia o maná que o Senhor dá. Quarta tentação: colocar em dúvida a relação de amor entre um filho e o seu pai. Se você realmente é filho, o filho amado de Deus, Deus não vai deixar você passar fome. Não é? Olha que sem vergonha.
Se você realmente é um filho ou uma filha amada de Deus, Ele não vai deixar você passar fome. Ele vai te dar condições de você transformar pedras em pães. Ele coloca a tentação de colocar o amor, a relação de amor, de intimidade e confiança do filho com o seu pai em dúvida. Ah, meus irmãos. E Jesus responde com Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Por que ele diz isso? Porque se a gente parar para pensar, irmãos, quem vive para satisfazer as necessidades do corpo e do físico, porque a fome ela afeta o físico, são animais irracionais, são bichos. O bicho vive para satisfazer as necessidades do seu corpo. Quando nós olhamos os bichos, quando eles têm fome, eles chegam a comer os próprios filhotes. Por quê? Para satisfazer as necessidades do seu corpo de fome. Quando eles têm necessidade de sexo, eles fazem sexo em qualquer lugar, no meio da rua. Por quê? Porque é uma necessidade física que precisa ser satisfeita. Quem vive para satisfazer as necessidades físicas é bicho. Porque o ser humano, ele sabe que a vida vai muito além de apenas necessidades físicas. Não tinha a música do Titãs que cantava lá, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer apenas uma vida para satisfazer as necessidades físicas. Nós temos necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. Nós somos seres humanos completos. E pensamos como seres humanos completos. E quando observamos essas questões, irmãos, nós precisamos agradecer o pão de cada dia. E não esquecer de que a experiência de amor com Deus vai muito, mas muito além das nossas necessidades físicas. Primeiro desafio, né? Já vimos 4 tentações. Será que você já enfrentou algumas dessas tentações? Esse é o X da questão. Eu preciso olhar isso aqui e entender aonde eu tenho sido tentado na minha vida. Será que eu tenho sido tentado a trabalhar mais do que o necessário para alcançar valores que Deus não quer que eu tenha? Coisas que Deus não quer para mim? Às vezes eu faço demais, eu quero alcançar títulos, eu quero alcançar posições, eu quero alcançar cargos, eu quero alcançar salários. Mas é isso que Deus tem para você? Será que você está correndo atrás do vento para satisfazer necessidades físicas? E está se esquecendo de que você é o filho amado, a filha amada de Deus? E está colocando em dúvida essa relação de amor com o Pai? Para satisfazer necessidades físicas? É para pensar. E pensar muito. Mas esse foi só o primeiro desafio. Aonde o Espírito Santo levou Jesus? Para o deserto. Jesus teve êxito no deserto, aonde o povo de Israel falhou. Para nos mostrar que é possível sim, servir ao Senhor e permanecer firme nos propósitos de Deus, mesmo passando por dificuldades no deserto. Bem, mas tudo bem, já que você venceu no deserto, então agora eu vou te levar para um lugar alto. Eu vou te levar para o topo do templo. Um lugar alto ali, ó. E aí eu vou dizer para você, olha o que o diabo diz. Eu não, né? Deus me livre. O que o diabo diz? Segundo desafio. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou na parte mais alta do templo. Jerusalém, a cidade santa, a parte mais alta do templo, e disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito,
e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Olha como o diabo é bom, rapaz, ele conhece a Bíblia, tá vendo? Você acha que não, mas ele conhece, ele usa a palavra de Deus contra o Filho de Deus. E aí você pode parar e falar assim: rapaz, o negócio ficou estreito, né? É palavra contra palavra. E Jesus respondeu o quê? Verso 7: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui é um debate, palavra de Deus contra a palavra de Deus. E aí você pode dizer: rapaz, agora ficou estreito, porque o diabo está certo, né? Ele não falou? Está na palavra. Ele usou a palavra de Deus para colocar um desafio a Jesus. E aí a gente precisa estar muito atento, irmão, porque ele cita algo de acordo com a sua conveniência. Ele vai usar a palavra de Deus de acordo com os seus interesses. Sabe aquilo que eu sempre falo para vocês, que às vezes, quando a pessoa quer dizer o que ela quiser falar com a Bíblia, ela consegue falar, desde que ela pegue o texto, tire do seu contexto e use como um pretexto para alcançar o seu objetivo. Foi o que o diabo fez. Ele pegou a palavra, tirou do contexto e usou como um pretexto para desafiar Jesus na própria palavra. Ele usou o Salmo 91. Ele pegou o Salmo 91, o verso 11 e 12. Mas por que ele não pegou o verso 9, o verso 10 e o verso 13? Porque não convinha para ele. Não era bom para ele. E aí você fica: nossa, mas por quê? Abre o Salmo 91. O diabo usou os versos 11 e 12. Mas olha o que diz o 9. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Olha o que diz o verso 13. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Isso aqui não era favorável para o diabo. Ele vai usar isso? Não. Sabe, isso daqui muitas vezes acontece, infelizmente, com muito cristão que lê a Bíblia só aquilo que te interessa. Eu só quero ver as promessas. Mas ele não quer ver quando Jesus chama ao arrependimento, a levar a cruz. E Satanás usou esse verso. Ele usou a Bíblia contra o próprio Filho de Deus para colocá-lo à prova. Aparentemente não existe mal algum em você pedir a Deus que faça um milagre, a fim de que você saia para dizer a todos as maravilhas e os milagres que Deus fez na sua vida, que fez por você. Não é verdade? Que mal existe nisso? Mais 4 tentações, anota aí. A tentação de usar Deus para o nosso prestígio pessoal, autopromoção, colocando Deus a serviço dos nossos caprichos e da nossa ostentação. A tentação de usar Deus para o nosso prestígio pessoal, nossa autopromoção. Primeira tentação. Segunda, a tentação de ter o meu orgulho elevado com Deus a meu serviço. Deus está me servindo, satisfazendo as minhas necessidades. Terceira tentação, a tentação de transformar Deus em um entretenimento para fugir de uma vida rotineira e monótona. Isso aqui acontece principalmente em igrejas. Tua vida está chata? Vamos lá para a igreja, tem um monte de programação e Deus vai transformar a sua vida. Você não tem o que fazer durante a semana, nos fins de semana? Na igreja a gente sempre arruma coisa. Sempre tem uma programação, sempre tem um dia, tem alguma coisa, todo dia na igreja tem alguma coisa, tem algum evento, tem alguma programação, para você sair dessa rotina.
E quando é que eu tenho tempo para realmente ter intimidade com Deus? Porque nós transformamos Deus em um entretenimento para atrair pessoas. De que forma? A gente põe luzes que trazem, né, o show de luzes, a gente coloca instrumentos de última geração e fazemos tantas coisas, é barulho, pinta as paredes de preto, né? Porque a moda agora é pintar a parede da igreja toda de preto. Deus se torna um entretenimento. Ele não é mais o Deus que salva, mas o Deus que vai entreter as pessoas, vai tirar as pessoas de uma vida rotineira, vai tirar a rotina das pessoas, vai transformar em algo agitado. E a quarta tentação: colocar o amor de Deus à prova novamente, manipulando a palavra de Deus de acordo com a necessidade, para transformar Deus em um ídolo. Para transformar... Como assim, pastor? Transformar Deus em um ídolo? Sim. Sabia que você pode transformar Deus em um ídolo? Quando você diminui Deus, para que Ele passe a servir a você como seu Senhor. Você se torna o Senhor e transforma Deus em um ídolo. Eu coloco o amor de Deus à prova. Olha, Senhor, se você me ama realmente, então o Senhor vai fazer isso para mim. Se o Senhor me ama realmente, então o Senhor não vai deixar que isso aconteça. Nós manipulamos a palavra e transformamos Deus em um ídolo. Eu me torno o Senhor e Deus se torna o meu servo. Aonde é que nós vemos isso? Em várias religiões, que tem santinhos, que tem deuses, que tem isso e aquilo, e que se aquele santinho ou aquele Deus não fizer aquilo que eu estou pedindo, que eu estou mandando, eu vou botar de castigo. Eu boto dentro do congelador, eu boto dentro de um copo d'água de cabeça para baixo, né? Vai ficar de castigo até me obedecer. A gente faz isso com Deus. Se o Senhor me ama, o Senhor não vai deixar que isso aconteça. Ué, e se isso for o propósito de Deus? Deus, Ele não vai agir muitas vezes. Às vezes a gente quer que Deus age de forma injusta, só para provar que nos ama. Nosso filho faz algo errado, e aí tem a justiça. E aí a gente fala: Senhor, se o Senhor realmente me ama, não vai deixar que isso aconteça com meu filho ou com a minha filha, sei lá. Então Deus tem que se tornar injusto para obedecer e satisfazer a sua vontade. Você transforma Deus num ídolo. Se o Senhor realmente me ama, o Senhor não vai deixar que isso aconteça no meu trabalho. Ué, peraí. Precisamos compreender essas questões, porque muitas vezes na nossa vida nós temos transformado Deus em um ídolo. Nós temos transformado Deus em entretenimento. Se eu vou à igreja porque ela tem N atividades, N programações, eu não vou à igreja por causa do amor de Deus. Eu não compreendi esse amor. Eu vou para satisfazer as minhas necessidades de entretenimento. E Jesus responde a ele com Deuteronômio, capítulo 16. Também está escrito: não ponha o Senhor seu Deus à prova. Existe um grande perigo, irmãos, de nós modificarmos o projeto que Deus tem para nós no projeto que nós queremos viver para nós mesmos. E tudo isso acontece porque eu não quero abrir mão do meu orgulho, eu não quero abrir mão do meu conforto, eu não quero passar pela transformação que Deus tem para fazer na minha vida. É muito perigoso transformar a igreja em um clube social, um clube de encontros do fim de semana. Eu não venho para adorar a Deus, mas eu venho para ver o irmão ou a irmã que eu não vejo já faz algum tempo, para passar um tempinho ali. É perigoso transformar a igreja em ONG. Igreja não é ONG, igreja é igreja. Igreja é corpo de Cristo. E nós precisamos discernir uma coisa da outra. Jesus, quando Ele olha a vida, Ele olha de uma forma total e completamente diferente, irmãos. Ele nos ensina que cada dia que nós vivemos é uma oportunidade de desfrutarmos do amor que Deus tem por nós.
Ele nos ensina que nós somos filhos e que Deus é o Pai. E que um filho deve viver uma vida de obediência aos seus pais. De que um filho não coloca o amor dos pais em dúvida para satisfazer as suas necessidades. De que os filhos não devem manipular a palavra do pai para satisfazer o seu ego, a sua vaidade. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela não deve ser manipulada para essas coisas. Nós temos essa palavra para transformar o nosso caráter, para redirecionar os nossos passos, não para satisfazer os desejos, os nossos desejos carnais ou satisfazer pensamentos nossos. Deixa eu caminhar que eu ainda tenho um convite e um desafio ainda, antes de encerrarmos. Quando olhamos o verso 8, 9 e 10, o diabo tinha perdido no deserto, então ele leva Jesus a um lugar alto, ao lugar santo, à igreja, ao templo, ao lugar onde muitos usam a palavra para satisfazer as suas próprias necessidades, para alimentar o seu ego, que manipulam Deus dentro das igrejas para fazer com que pessoas sejam escravizadas na religião. E aí ele também perdeu ali. Então, ok, já que você não aceita desafios, vamos jogar sujo. E o diabo sabe fazer isso. Ele para de afrontar com desafios e agora ele faz um convite para Jesus. Levando Jesus, verso 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, a sua glória. E ele disse para Jesus: tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse a ele: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A negociação agora é suja, irmãos. Não vou mais desafiar porque eu estou perdendo um desafio. Então o que eu vou fazer? Eu vou convidar, eu vou estender um convite. Já que eu tenho tudo isso, eu vou ofertar a Ele. Irmãos, Jesus tinha a oportunidade de se tornar rei ali. Rei do mundo, rei de todas as coisas, do esplendor de todos os reinos. Jesus tinha a oportunidade de se tornar rei, de implementar a justiça que ele queria que fosse implementada, de fazer as mudanças que ele queria fazer. Que mal pode haver nisso, não é verdade? Mais 4 tentações. Já foram 8, né? Soma mais 4 aí. A tentação de estar no controle. O que é que estava por trás desse convite? A tentação de estar no controle. Quem de nós gosta de estar no controle? Quantos de nós não gostamos de ter o controle da situação? Quantos não gostamos de ter controle da situação financeira? Controle do que vai ser feito no trabalho, controle do que vai ser feito em casa, controle do que vai ser feito na igreja. Nós gostamos de controlar. Nós gostamos de controlar os filhos gostam de controlar os pais, onde você foi, o que você fez, o que deixou de fazer. Controle. Nós gostamos de ter o controle de tudo e de todos. Nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero fazer tudo do meu jeito. No meu trabalho as coisas são feitas do meu jeito. Na minha casa quem manda sou eu. As coisas são do meu jeito. Nós gostamos disso. É uma tentação de ter o controle nas mãos. E quando eu tenho o controle, eu abro mão de depender de Deus. Eu me torno independente, autossuficiente. A tentação de amar mais o mundo do que a Deus é a segunda tentação por trás desse convite. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17,
Ele diz o que para nós ali, irmãos? Ele diz, olha, não amei o mundo nem o que está no mundo. Porque o desejo pelo prazer físico, o desejo por tudo que nós vemos e o orgulho pelas nossas realizações e os bens que nós temos, isso não vem de Deus, mas vem do mundo. A cobiça. Não queiram essas coisas. Tem aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Coisa linda, né, de falar. Irmãos, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então o diabo coloca diante dos olhos de Jesus tudo, para que os olhos de Jesus possam também desejar tudo. Se ele colocasse diante dos teus olhos, ou te levasse a um lugar e dissesse, tudo é teu, é só você se prostrar e me adorar. Terceira tentação, a tentação de trair a Deus. Por que a tentação de trair a Deus, irmãos? Quando o diabo ele leva Jesus a um monte alto, a um lugar alto, o monte naqueles tempos antigos era o lugar do encontro do ser humano com Deus. Era o lugar onde o ser humano ia para ter um encontro com Deus. Então o diabo pega Jesus e leva ele a esse lugar que era para ser um encontro com Deus, para atrair o próprio Deus. Olha, tudo que você está vendo, eu vou te dar. É só você trair Deus. E ao invés de você vir aqui para se encontrar com Deus, você vem aqui para se encontrar comigo. É fácil. Né? A gente às vezes fala assim, pastor, quem disse que ia ser fácil? O diabo. O diabo disse que ia ser fácil. Não é fácil. O que você precisa fazer para ter o mundo inteiro? É só se ajoelhar e adorar ao diabo. E você tem o mundo inteiro. Você tem prazer, você tem sexo, você tem poder, você tem dinheiro, você tem o que você quiser. É fácil. É só adorar o diabo, ele vai te dar tudo. Em troca do quê? Quarta tentação. Culto e adoração. O que você precisa fazer? Cultua ele e adora ele. Nem precisa ser todo dia, não precisa ser nem uma vez por semana. Pode ser uma única vez na sua vida. Cultua o diabo e adora ele. Quando pensamos em culto, irmãos, o culto é um serviço que você presta a alguém que você considera superior. É quando você coloca tudo que você tem à disposição daquele que você considera como soberano na sua vida. É quando você coloca a sua inteligência, as suas emoções, a sua vontade, a sua disposição à disposição daquele que você considera o maior na sua vida. Pode ser o diabo, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu cônjuge que se torna um ídolo na sua vida, pode ser um filho que torna um ídolo na sua vida. E a adoração, não é só o culto, mas a adoração. A adoração é quando você se prostra, quando você se coloca em reverência, quando você coloca o seu rosto no chão, aos pés daquele que você considera como Senhor, como Supremo, como soberano na sua vida. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós vemos, irmãos, que poder e riqueza são questões demoníacas, quando o nosso coração está nelas. O diabo levou ele para ver todo o esplendor, todos os reinos, todas as glórias são tuas, é só você se prostrar e me adorar, e eu te dou toda a riqueza, todo o poder que você necessita. Tem um livro do Richard Foster chamado Sexo, Poder e Dinheiro. Ele diz que se você quer conhecer o caráter de um ser humano, é só você dar a ele qualquer uma dessas três coisas. Dá poder para alguém e você vai ver qual o caráter dessa pessoa. Dá dinheiro para ele, para você ver, e você vai ver o caráter dessa pessoa. E o sexo, ele vem como brinde, porque quem tem dinheiro tem poder, quem tem poder tem dinheiro, e quem tem qualquer um dos dois consegue sexo, seja ele pago ou não, seja ele por interesse ou não.
Por isso que essas questões de poder e riqueza são questões demoníacas. Quem tem poder é quem tem a liberdade de muitos na mão de poucos ou de apenas um. Se o diabo ele tem a tua liberdade, se o teu trabalho tem a tua liberdade, ele tem poder sobre a tua vida. Se o dinheiro tem poder sobre a tua vida e cessa a sua liberdade, ele é o seu Deus. Tem gente, irmãos, que ganha dinheiro, que tem dinheiro, só que eu não vou viajar porque se eu viajar o ladrão pode vir roubar a minha casa. Então ele não é livre. Ele não tem o dinheiro que o tem. Porque se ele sair, alguém vai vir para roubar o Deus dele, então ele prefere não sair. Riqueza é o dinheiro de muitos na mão de poucos ou de um só. Quando pouco ou um só tem muito, é porque está faltando para alguns ou para a maioria. Jesus responde citando Deuteronômio capítulo 6, verso 13, que é isso que ele disse: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Dostoiévski, irmão, é um escritor russo, e ele tem uma frase que talvez você já tenha ouvido falar, mas não sabia que era dele, que diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Não é nada original, porque isso já está dito lá em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E ele diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Se eu entender esta frase, irmãos, não tem nada que o diabo possa me oferecer para preencher o vazio da minha alma, porque o vazio da minha alma só vai poder ser preenchido por Deus. Então não tem nada que ele possa me ofertar, não tem nada que um ídolo possa me ofertar para satisfazer o vazio da minha alma, que só pode ser preenchido por Deus. O amor de Deus, irmãos, ele não é barganhado, ele não é trocado. Deus não te ama porque você faz 7 semanas de uma campanha ou 10 semanas de outra campanha. Deus não te ama porque você, vou fazer jejum para Deus curar fulano, vou fazer jejum para Deus curar ciclano, eu vou fazer jejum para mudar de emprego, eu vou fazer jejum para alcançar um emprego. Para de ser besta. Você está tentando barganhar com aquele que tem tudo. Ele tem tudo, e tudo que um pai tem é do filho, é da filha. Que barganha idiota é essa que nós caímos? De transformar. Irmãos, quando a gente faz isso, a gente volta novamente na tentação de transformar Deus em entretenimento, em manipular Deus. Eu vou fazer tal coisa para Deus me dar tal coisa. Você está manipulando Deus. Você está transformando Deus em um ídolo de novo. Deus nos ama não pelo que você é ou pelo que você faz. Ele nos ama pelo sacrifício que Cristo já fez na cruz. Quando eu olho para mim, eu vejo um pecador. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo, o sangue de Cristo me cobrindo naquela cruz. Quando eu olho para mim, eu olho e falo, pecador miserável. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo morrendo em meu favor, Ele olha meu filho amado. Não barganhe com Deus. O amor de Deus não é negociável, irmão. O amor, o culto e a adoração a Deus é desenvolvido numa relação de intimidade, de amor, de entrega, de confiança. O diabo ele pode te dar tudo, mas ele não pode te dar amor. Ele não pode dizer, é meu filho amado, é minha filha amada.
porque o amor não está nele. O diabo pode te dar tudo, mas ele não pode te dar um relacionamento de intimidade, de amor, um relacionamento transformador para te fazer alguém melhor. Assim como nós temos muitas amizades, irmãos, erradas, que nos afastam de Deus e nos tornam pessoas piores, porque nos influenciam de forma errada, nos levam a tentações e a ceder a coisas que Deus estabeleceu para nós. Só em Deus nós encontramos o pleno, profundo e verdadeiro amor que transforma, que resgata, que cura, que reconcilia, que arranca um pecador miserável como eu de uma poça de pecados, que me limpa, que me lava, que me veste, que me ama e que me chama de filho amado. Só em Deus nós encontramos isso. E o Senhor diz para ele, com todo o poder e autoridade: arreda-te para longe de mim, Satanás, porque só Deus e a Ele prestará culto. E então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, isso é importante, muito importante. Nós precisamos ter palavra de autoridade contra as hostes do inferno. Nós precisamos realmente, irmãos, entender, compreender que nós estamos rodeados de seres espirituais. Você acha que porque você está aqui na igreja agora, o diabo não está aí também do teu lado querendo falar no teu ouvido? Ele está falando no teu ouvido: olha, pastor, já passou do tempo, hein? Já é hora de largar, para de prestar atenção. Você tem que ir para casa fazer comida. Tem gente esperando para comer, tem que ir. E aí você já perde toda a atenção. Eu sei que eu passei do tempo, mas eu ainda não acabei. Deus ainda não acabou de falar com você o que Ele quer falar com você hoje. Nós precisamos ter uma palavra de autoridade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que o diabo vive ao nosso derredor como um leão, rugindo, pronto para devorar-nos. E eu e você, nós precisamos ter autoridade, ousadia, coragem. E essa palavra de autoridade não é no meu nome, não é no seu nome, mas é no nome de Jesus. Para mandar ele embora. Falar: ó, Satanás, na minha casa não. Esse lugar não é teu. No meu coração não, porque aqui não é o teu lugar. Na minha mente não, Satanás. Para longe de mim, se afasta de mim. Na vida dos meus filhos não, na vida do meu cônjuge não, na minha igreja não. Mas para você ter autoridade no nome de Jesus, você precisa ter um relacionamento com Jesus. Porque se não acontece contigo o mesmo que aconteceu com aqueles homens de Atos 19, que foram expulsar o demônio. Olha, eu expulso você, demônio, em nome do Deus de Paulo. E o demônio olha para ele: o quê? Está louco? O Deus de Paulo eu conheço. Paulo eu também conheço. Mas você está achando que você é quem? E o demônio vai em cima dele, dá uma surra nele, deixa ele pelado, correndo, nu no meio da rua, para envergonhar. Para você ter coragem e ousadia e a autoridade do nome de Jesus, você precisa ter uma vida com Ele. Porque senão você vai ser envergonhado, irmão. Você vai passar vergonha. E vai ficar feio. Muito feio. E aí talvez você olhe e fale: ué, acabou o texto. Não é verdade? Acabou. Você acha que o diabo desiste quando ele te desafia, quando ele te convida e você resiste aos desafios e ao convite dele? Sabe que ele vai deixar você numa boa porque você agora é luz, você é sal, você é... não dá, não vou mexer mais com aquela pessoa não, porque
Não, irmão, ele não desiste não. O bicho é tribuloso. Ele é demoníaco, ele é mau, ele é ruim, ele quer ver você no pior que ele conseguir colocar. Jesus venceu esses 3 desafios, venceu o convite que foi feito a ele, e à medida que ele foi vivendo a vida de acordo com a vontade de Deus, ele foi tendo testemunho de muitas pessoas, aqueles testemunhos que eu passei para vocês ontem no WhatsApp. Vários textos que dão testemunho de quem ele é. Testemunhos de muita gente. João Batista, depois o Natanael, quando Jesus viu ele antes, lá embaixo da figueira, o Natanael chega e fala: Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos: olha, o povo diz que eu sou, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que, e quem vocês dizem que eu sou? Ninguém naquela hora disse nada, até que Pedro rompe o silêncio e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos, quando estavam no mar e o mar acalma a tempestade, eles dizem também ao Senhor, dando testemunho: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os demônios, irmãos, eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. Quando Jesus chega a Gadara, que tem um endemoniado, uma legião dentro dele chega diante, corre quando vê Jesus, corre para perto de Jesus e se ajoelha, se prostra: Filho do Deus Altíssimo, será que você vem nos atormentar antes do tempo? No batismo, nós vimos Jesus ouvindo o testemunho do próprio Pai: tu és meu Filho amado, que me dá muita alegria. Mas o Pai não disse isso só uma vez, não. O Pai confirmou isso no Monte da Transfiguração. Naquele momento em que teve um encontro em que Jesus, Elias e Moisés estavam ali juntos, e eram envoltos pela presença de Deus na fumaça, e uma voz foi ouvida: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Por que ouçam-no? Por que Deus confirma novamente que Jesus é o Filho amado? Porque dali Jesus vai sair para a sua última caminhada rumo a Jerusalém. Dali Jesus vai sair para enfrentar o seu último desafio: a cruz. E lá na cruz, irmãos, tem um desafio físico, emocional, psicológico e espiritual, onde Jesus apanhou, a carne rasgada, o sangue escorrendo, as farpas entrando nos machucados, a dor tomando conta de todos os pensamentos. Imagina aquela situação, o que passava na cabeça de Jesus: dor, um corpo físico totalmente fragilizado, destruído, arrebentado, os cravos entrando nas suas mãos, nos seus pulsos, nos seus pés, a coroa de espinhos na sua cabeça, sendo elevado na cruz, o sangue escorrendo, o suor, aquele sol escaldante. E aí vem o último desafio, Mateus capítulo 27, verso 39 e 40. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria, dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se você realmente é o Filho de Deus. O último desafio é encontrado na cruz.
Jesus, no capítulo anterior, alguns capítulos antes, capítulo 23, versos 53 e 54, ele repreende Pedro, dizendo: olha, quando Pedro arranca a orelha lá orelha do soldado romano, Jesus diz para ele: olha, você acha que se eu não pedisse o meu Pai, Ele não mandaria uma legião de anjos para me defender nessa hora? E agora que Ele está na cruz? É hora do diabo usar a boca de seres humanos, a boca de outros, para desafiar Jesus, para desafiar novamente a filiação e o amor de Deus. E o que está por trás? Qual o problema que tem em Jesus sair daquela cruz e salvar a Ele mesmo? Anota mais 4 tentações aí, a gente já vai começando a encerrar. Às vezes a gente lê esse texto, irmãos, em 2 minutos. Mas quando a gente se aprofunda para entender o que está por trás do texto, nós já estamos aí com 1 hora e 10 minutos. Anota mais 4 tentações. Primeiro, a tentação de responder ao mal com o mal. Ah, vocês me fizeram isso, me colocaram na cruz, me bateram, agora vocês estão tudo lascado. Eu vou descer daqui, vai vir uma legião de Deus, vai arrebentar com todo mundo. Aí vocês vão ver quem eu sou. Fala a verdade, a gente não age assim muitas vezes? Quando alguém nos trata mal, quando alguém nos faz alguma coisa que nós não gostamos, a nossa primeira reação é de agir com maldade para com o outro, de responder na mesma moeda, é olho por olho e dente por dente. Só que a nossa resposta muitas vezes ainda é pior. Se um te fura um olho, eu quero furar os 2 do outro. Se você mata um filho meu, eu quero dizimar a tua família, e você assistindo, e depois, por último, eu mato você. A nossa maldade, irmãos, ela é enorme. E nós somos tentados constantemente. Se alguém fala ríspido com você, a nossa maldade diz: responda com rispidez também. Segunda tentação, de abrir mão do amor pelo poder. Já que Deus não fez nada para me livrar disso, porque eu pedi, não é? Eu pedi: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que em tudo faça a tua vontade. Eu corro a tentação de abrir mão do amor pelo poder, porque eu não entendo muitas vezes que a justiça é que deve prevalecer. O que traz paz ao ser humano não é poder, não é riqueza, mas é a justiça. E eu posso correr essa tentação de abrir mão do amor para buscar o poder. Terceiro, a tentação de não confiar na justiça de Deus. Poxa, se Ele é justo, como é que Ele deixa isso acontecer com o filho amado que Ele disse? Eu não pequei em momento nenhum, eu vivi uma vida perfeita, e Ele me deixou viver isso aqui? Eu vou atrás da minha própria justiça, não é? A quarta tentação, de não confiar no amor de Deus. Se Ele realmente me amasse, Ele não me deixaria sozinho, Ele não me deixaria aqui, Ele não permitiria que isso acontecesse comigo. Isso acontece muito com pais e filhos. Porque eu te amo, eu não vou deixar que isso aconteça. Porque eu te amo, não, porque eu amo, eu vou estabelecer limites. E se você romper o limite, você vai arcar com as consequências. Eu te oriento, eu instruo você no caminho que você tem que andar, eu te amo, e porque eu te amo, eu estabeleci limites, e eu vou deixar que a justiça de Deus se cumpra na sua vida. Diante disso, irmãos, qual foi a resposta de Jesus? Quando as pessoas estavam ali
usadas pelo inimigo, passando, insultando, balançando a cabeça, zombando e dizendo: se você que destrói, você fala que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se a você mesmo, desce da cruz se você é realmente o Filho de Deus. A resposta minha e sua poderia ser outra, diferente da de Jesus. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Lucas 23, 34. O que diz aí Lucas 23, 34? Em alta voz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém. É isso. Ele poderia, lá na cruz, irmãos, responder ao mal com o mal, ele poderia abrir mão do amor pelo poder, ele poderia não confiar na justiça de Deus, ele poderia não confiar no amor de Deus, mas ele escolheu. Ele escolheu se entregar nas mãos do Pai. E ele escolheu ainda interceder diante do Pai por aqueles que o faziam mal. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. 3 desafios e uma proposta. O que é que estava em jogo? A identidade. Quem você é? O que estava em jogo? Quem você adora? O que estava em jogo? A sua filiação, o amor do Pai. O que estava em jogo é a eternidade, irmãos. O Espírito Santo, ele conduz Jesus ao batismo, ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado, ele conduz Jesus à cruz para mortificar a carne, e ele ressuscita Jesus do túmulo para exaltá-lo, para que ele possa se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O diabo tenta Jesus no deserto, leva Jesus para os lugares mais altos, oferta a Jesus todo o governo e todo o poder do mundo, e faz um convite para que Jesus o adore sem precisar passar pela cruz. Jesus, você pode ser rei sem precisar de cruz. É igual a igreja que fala: você pode ser um filho e uma filha de Deus sem se arrepender. Você não precisa mortificar a sua carne, você não precisa crucificar o seu ego. Você pode vir e ser do jeito que você é. Você só precisa dar dízimo e oferta bom, gordinho na igreja, que está tudo bem. Para vencer as tentações, irmãos, o que nós precisamos? Precisamos saber quem nós somos, quem Deus é e a quem nós adoramos. Para vencer as tentações, eu preciso conhecer as Escrituras, porque a verdade de Deus é quem vai direcionar o meu caminho, as minhas decisões, a minha vida. E entender que o diabo também conhece, mas ele usa ela de forma a privilegiar o que ele quer fazer. Eu preciso discernir os desafios e convites que se apresentam para mim. Eu preciso buscar discernimento espiritual para saber se esse convite, este desafio vem de Deus como uma provação ou vem do diabo como uma tentação. E se eu não tenho esse discernimento, eu devo pedir a Deus, que dá a todos generosamente. Para vencer as tentações, eu preciso compreender que tem desafios que eu não devo assumir, tem convites que eu não devo aceitar. Lembra do que Paulo disse? Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Para combater o bom combate, eu preciso escolher os combates que eu vou travar. Eu não vou entrar em qualquer briga, não vou aceitar qualquer desafio. Eu não tenho que provar nada para o diabo que eu sou um filho de Deus. Por quê? Porque Deus já me disse isso. Deus me disse isso na cruz em Jesus, que eu sou filho de Deus. E Jesus disse: se você quiser vir, se você quiser ter uma reconciliação verdadeira, real com o Pai, se você quiser,
venha após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Diariamente, isso precisa estar diante das nossas atitudes. Meus irmãos, todos os dias nós somos tentados. Todos os dias enfrentamos tentações iguais a essas ou diferentes dessas, que colocam em dúvida o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa filiação, que colocam em risco, em dúvida, se Deus vai suprir a nossa necessidade ou não, que coloca Deus, que tenta tirar Deus do lugar principal da nossa vida e colocar Ele num lugar secundário. Todos os dias nós enfrentamos essas tentações. E são as nossas respostas que vão dizer se nós somos ou não filhos e filhas de Deus. Se Jesus tivesse dito sim a um desafio qualquer destes, Ele não poderia ter sido nosso Senhor e nosso Salvador. E quando você ou eu, quando nós falamos sim e aceitamos um desafio desses, nós diminuímos o poder e a ação de Deus na nossa vida e transformamos Deus em um ídolo, porque colocamos Ele num lugar secundário, tiramos Ele do trono da nossa vida e nos assentamos nesse trono, ou colocamos um outro ídolo no lugar. Eu não vou pedir perdão pelo horário, porque eu acho que a gente tem que dizer aquilo que o Senhor falou conosco. Eu sei que todos temos compromissos, mas era necessário que nós ouvíssemos o que nós ouvimos hoje. Porque muitos de nós estamos sendo tentados todos os dias, estamos cedendo à tentação do diabo todos os dias, estamos envergonhando o nome de Jesus todos os dias, quando damos vazão para as nossas necessidades e colocamos as nossas necessidades no lugar principal da nossa vida, para depois pensar em buscar a Deus e a sua justiça. Então esse é o momento que o Senhor nos chama a atenção para o tipo de vida que nós estamos levando. Ele vem para dizer para mim e para você: olha, você é um filho e uma filha amada de Deus, mas você precisa viver como tal, e não como um bastardo. Eu te convido nessa hora a curvar a sua fronte, orarmos ao Senhor. Eu já vou pedir para a Sônia, que está em pé, já vi aqui à frente, junto com a Dorinha, para nos ajudar a servirmos os elementos da ceia. Senhor, graças te damos pela tua palavra. O que é a nossa justiça? O que é a nossa força? O que é a nossa independência diante de um Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas? O que são desafios malignos, satânicos na nossa vida todos os dias, quando nós vivemos para cultuar, adorar e servir ao único e verdadeiro Deus. Senhor, dá-nos discernimento espiritual, dá-nos coragem, dá-nos ousadia e autoridade no nome de Jesus, para que quando formos desafiados pelo inimigo, nós mandarmos ele embora, por meio da tua palavra, saber que não é só de pão que vive o homem, mas é de toda e qualquer palavra que sai da boca do Senhor, que nós possamos ter essa certeza de que o Senhor está conosco e é conosco em todos os momentos, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ter essa certeza no nosso coração, de responder ao inimigo, para não colocar a nossa filiação e o amor do Senhor por nós à prova. Que em nome de Jesus nós possamos ter autoridade para expulsar o inimigo diante de nós, diante dos nossos olhos, mandá-lo embora e dizer a ele: é só o Senhor que nós cultuamos, é só o Senhor que nós servimos. Pai, nos momentos de fragilidade, que nós possamos nos render ao Senhor, que assim como o apóstolo Paulo diz que esmurra o seu corpo e leva cativo todo e qualquer pensamento à cruz de Cristo, que nós possamos fazer isso, e não permitir que o nosso eu, o nosso ego e o nosso orgulho saiam fortalecidos da cruz, desçam da cruz, mas que nós possamos realmente, Senhor, levar o nosso eu, o nosso velho homem e crucificá-lo todos os dias, vencendo o pecado todos os dias em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Que nós possamos fazer isso no nome de Jesus. Assim nós oramos a Ti, Pai amado, em nome de Jesus.
Amém.